Olá, me chamo Elaine Samara, sou professora e coordenadora do curso Técnico em Radiologia do CEP UM Dracena. Sou técnica em radiologia há 15 anos, trabalho na área de raio-x digital, mamografia, densitometria óssea e hoje eu vou mostrar para vocês o ambiente das técnicas radiológicas na prática. Afinal de contas, o que significa ambiente das técnicas radiológicas? Isso engloba o ambiente em que o técnico em radiologia vai colocar os seus conhecimentos na prática. Para que um profissional execute as técnicas radiológicas, ou seja, para que ele trabalhe num ambiente radiológico, realizando exames, nós classificamos essa área como radiodiagnóstico. Então, o ambiente em que se realizam exames de imagem ele é classificado como ambiente de radiodiagnóstico. O diploma de técnico em radiologia, ele torna o profissional capacitado para atuar nessa área. Então hoje eu vou apresentar para vocês a modalidade raio-x, que é um exame usado para diagnóstico utilizando a radiação X. Então nós estamos numa sala de raio-x e eu vou apresentar para vocês um aparelho convencional fixo de raio-x. Quando nós falamos fixo, nada mais lógico, que um aparelho que ele não é movimentado, as suas bases não são movimentadas, tá? Ele é um aparelho fixo, diferente dos aparelhos móveis de raio-x que são utilizados em leitos de UTI, enfermarias, tá? Esse aparelho fixo, ele é composto por uma mesa, onde nós utilizamos para realizar os exames deitado, tecnicamente falando, decúbito dorsal, pois o dorso vai estar encostado sobre a mesa quando o paciente estiver de barriguinha para cima, ou decúbito ventral quando a região ventral estiver para baixo, ou seja, de barriguinha para baixo, tá? Essa mesa ela é realizada para diversos exames, né? Alguns casos de politraumatismo, quando o paciente tem a indicação de passar da prancha para a mesa, e exames de extremidades, pés, joelhos, fêmures, região abdominal e tantas outras mais. Aqui é a nossa ampola de raio-x. Mas o que é a ampola de raio-x? É aqui dentro que a radiação acontece. Então nós temos campos, né? Nós temos materiais específicos dentro dessa ampola e dentro dessa ampola ocorrerá um efeito físico, onde o resultado desse efeito físico é a radiação X, que vai sair por essa região que nós chamamos de colimador. Esse vidrinho aqui presente na ampola, aqui ó, ele pode ser fechado, ora aberto, né? Quando nós queremos irradiar uma região específica, seja maior ou menor, essa radiação vai sair por esse vidrinho e vai ser direcionada para o paciente, tá? Essa radiação que nós aplicamos no paciente, ela pode tanto ser aplicada na mesa, quando esse vidrinho estiver direcionado para a mesa, quanto para o paciente na posição em pé, que nós falamos ortostase. Essa gaveta que a gente vê com esse vidro, nós chamamos de book, né? Nós chamamos de estativa. O paciente pode realizar exames de crânio, cervical, ossos da face, colunas, abdômen também em pé, alguns exames dos membros inferiores, ou seja, as pernas também em pé. Então nós trabalhamos tanto nas posições do paciente em pé, em ortostase, quanto as posições deitadas. Afinal de contas, alguns pacientes, principalmente os traumatizados, pacientes com uma dor aguda muito grande, nem sempre ele vai conseguir realizar o exame em pé. Então a gente vai deitar esse paciente para um maior conforto e também um melhor resultado da imagem. Porque o controle de qualidade de uma imagem, ele exige que tenha o mínimo de movimentos possíveis. E um paciente com muita dor, um paciente traumatizado,
ele não se mexe porque ele quer, ele se mexe porque ele tem muita dor. Então a gente deita esse paciente. Então nós temos exames específicos, tá? Que podem vir por pedido médico para que sejam realizados em ortostase, ou seja, em pé. Como também nós temos a limitação, nós não conseguimos realizar o exame em pé e aí nós temos que deitar esse paciente, certo? Pessoal, então essa é a nossa placa receptora, é a placa que vai receber a radiação. Nós posicionamos o paciente, né, e colocamos essa placa sob a região a ser radiografada, sempre de acordo com os protocolos previstos e corretos, para que a gente tenha uma imagem muito precisa e de qualidade. Essa placa receptora, ela é de tecnologia direta, ou seja, assim que ela recebe a radiação, ela transfere a imagem diretamente para o computador. Isso se refere a um raio-x de tecnologia digital, tá? Assim que essa imagem é transferida para o computador, essa placa automaticamente fica pronta para receber outra imagem. Isso torna o ambiente radiológico com um sistema muito mais sistematizado, tá? Sendo benéfico tanto para o paciente quanto para o técnico em radiologia. Isso é uma evolução muito grande, né? Os sistemas antigos, eles eram à base de químicos, né? Então, essa placa, esse mesmo formato de placa, ele acoplava dentro dele um filme, né? Que lembra muito os filmes aqueles rolinhos de foto. Todo mundo já viu o rolinho de foto. A gente abria essa placa, retirava da gaveta, abria essa placa e nós revelávamos, né, o filme em químicos, num lugar escuro, tá? Afinal de contas, não podia ter uma luz direta nessa radiografia, então era revelada por químicos. Com a evolução na área radiológica, então, depois a gente teve a tecnologia digital. E aí veio a tecnologia CR, que já era uma evolução, né? Uma evolução a mais do que o químico. Porém, ainda não era DR. Quando veio a tecnologia CR, nós tínhamos também uma placa, porém ela já não era mais por químico. Então a gente pegava a placa, do jeitinho que ela tá aqui, ó, uma placa bem parecida com essa, e a gente levava até uma máquina, passava a placa numa máquina, e aí então o computador lia o chip dessa placa. Evoluiu-se mais um pouco e chegamos na tecnologia DR, que é essa tecnologia que eu estou mostrando para vocês, tá? Quando nós realizamos o exame de raio-x, nós temos em conjunto com toda essa técnica radiológica, esses protocolos, nós temos também protocolos de segurança do paciente. O que engloba os protocolos de proteção do paciente, nós chamamos de radioproteção. Então, na prática, no ambiente das práticas radiológicas para um técnico em radiologia, é muito importante também que ele lide com essas normas, com essas questões de radioproteção. E eu vou apresentar para vocês alguns quesitos que englobam essas práticas. Pessoal, então, alguns quesitos que envolvem a radioproteção em um ambiente radiológico, ele se inicia desde o momento em que o indivíduo vai adentrar a sala que está utilizando a radiação naquele momento, tá? Aqui nós temos alguns adesivos que vão indicar que ao abrir essa porta o indivíduo estará em um ambiente que envolve radiação. Nós temos também a lâmpada de aviso, né? Toda vez que o técnico for realizar um exame e ele estiver no comando do raio-x e acionar o equipamento, essa luz vai indicar então que a radiação está presente naquele ambiente, fazendo com que isso significa um alerta, né? Para que a pessoa não abra a porta, para que não vaze radiação.
também para que ela tenha o cuidado de não adentrar esse ambiente sem permissão. Também temos a sinalização, se a paciente estiver gestante, para que ela possa informar o profissional, para que a gente possa sempre tomar os devidos cuidados e seguir as normas pré-estabelecidas para não estar irradiando, né, pacientes gestantes sem a necessidade. Todos esses protocolos de radioproteção, pessoal, eles são pertinentes à profissão do técnico em radiologia e ele vai estar no seu dia a dia aplicando esses protocolos também de radioproteção, tá? Existem inúmeros protocolos, eu vou explicar um pouquinho para vocês também sobre algumas normas que estabelecem controles sobre a radiação presente no aparelho e também sobre os cuidados que nós temos durante o exame ao irradiar o paciente, que também são normas de radioproteção. O avental de chumbo, né, que nós chamamos de avental plumbífero, ele é uma proteção, né, para que aquela região não receba radiação. Então, aqui nós temos chumbo presente nesse avental de forma milimétrica, né? É uma capinha de chumbo aqui, que apesar de ser milimétrica, ele é um pouquinho pesadinho. Não sei se alguém já fez raio-x e utilizou, ele é um pouquinho pesado, justamente porque o chumbo é um metal pesado, né? Então, mesmo fininho, a capa, né, de chumbo, ele vai ter um certo peso. Temos também o nosso protetor de tireoide, né, que é um protetor que vai proteger a glândula tireoide para que esse paciente seja exposto o mínimo possível, para que ele tenha regiões expostas o mínimo possível. Então, quando a gente vai realizar exames no paciente, então nós temos esses equipamentos presentes no nosso serviço para que a gente possa irradiar o paciente o mínimo possível. Pessoal, no ambiente de sala de raio-x, então nós temos esses equipamentos que eu mostrei para vocês e temos também o comando, que é onde o técnico em radiologia vai ficar operando esse equipamento. Mas afinal de contas, o que é o comando? Qual é a função do comando? É aqui que nós vamos determinar a quantidade de radiação que vai sobre aquela região a ser radiografada. É aqui que nós vamos aplicar os nossos conhecimentos, sempre tendo em vista a preocupação em irradiar o paciente o mínimo possível. O que vai englobar essa questão de menor radiação possível é um excelente posicionamento e também uma radiação correta, tá? De nada vale posicionar o paciente de uma maneira errada ou ruim e tentar compensar com a técnica com a radiação. E também nada vale aplicar uma excelente radiação e posicionar o paciente de maneira errada. Então, tudo envolve um conjunto adequado para que a gente exponha esse paciente o mínimo possível, tá? Aqui no comando, nós temos as funções, tá? Que o técnico em radiologia, que é o operador do equipamento, vai estabelecer. E esse comando vai mandar um sinal, tá? Vai mandar uma corrente de energia pré-estabelecida por nós para a ampola, que eu falei lá no comecinho do curso, e essa radiação vai ser criada e vai sobre a região a ser radiografada. Após a radiografia, nós vamos visualizar o exame na tela e nós vamos realizar o controle de qualidade e nós vamos também terminar o processamento dessa imagem para que ela vá para a análise médica. Vamos fazer um exame? Então, pessoal, estamos aqui realizando uma radiografia de mão direita, tá? Onde nós vamos estar observando toda a região do conjunto do metacarpo, que é o conjunto de ossos do punho, tá? Os metacarpos, que é o segmento que já vai anteceder os dedos, tá? E os próprios dedos em si, que são os nossos conjuntos de falanges. Uma porção pequena, já aqui do antebraço, né? Começando os ossos do rádio e da ulna, e essa região é a região específica mão.
Então, nós temos o quê? O nosso conhecimento de técnica em radiologia, por quê? Uma vez que nós sabemos que o nosso conjunto do punho está nessa região, nós não podemos realizar um raio-x, tá? Tirando esse conjunto do punho. Daí a importância do conhecimento em anatomia, tá? Então, nós sabemos anatomicamente onde inclui todos esses ossinhos e a gente vai demonstrar isso no exame para que o médico possa analisar todo o conjunto anatômico dessa região, tá? Vamos lá? Esse software, pessoal, então, ele me disponibiliza aqui um conjunto, né, do esqueleto, tá? Isso daqui é uma anatomia esquelética e eu posso determinar a região que eu vou radiografar. Existem diversos softwares, tá? Com layouts diferentes, alguns que não são precisamente esqueleto, mas sim outros desenhos. Mas na radiografia digital nós temos esses softwares, tá? Que vão facilitar a rotina, né? Aqui eu vou selecionar os posicionamentos específicos que eu estou radiografando. Ali eu estou fazendo uma radiografia de mão rotina, tá? Então eu vou realizar os posicionamentos de rotina, que são AP e oblíqua, né? Tudo isso a gente aprende durante o curso técnico em radiologia, que são as especificações técnicas, as maneiras técnicas de falar sobre aquela região. Então, uma posição de rotina, né? Que é um AP e uma oblíqua, tá? Eu vou realizar a radiografia e a minha placa detectora vai enviar a imagem para a nossa tela de computador para posteriormente realizar o processamento. Então, pessoal, a imagem já foi enviada para o nosso monitor. Nós observamos se essa imagem está de acordo com os protocolos, né? E nós realizamos a conferência. Então, a gente pode observar os ossos, né? A una e o rádio, o conjuntinho do metacarpo, que é o conjuntinho do nosso punho. Observamos os ossos do punho, as duas fileiras de ossos do punho. Aqui mais à frente, os nossos metacarpos. Posteriormente, as nossas falanges proximal, medial e as distais, que são as pontinhas dos nossos dedos. Quando nós realizamos a conferência da nossa radiografia, nós temos que observar as tonalidades da imagem corretamente, nós temos que observar se não tem ruído, que são os tremores, no momento que o paciente estava posicionado. Tudo isso nós chamamos de controle de qualidade. Então, nós realizamos essa checagem antes da gente estar enviando para a análise médica. Vamos identificar, né? A gente realizou um raio-x da mão direita do paciente e nós enviamos esse exame para que o médico possa laudar. Boa noite, meu nome é Edson, sou professor do curso de Técnico em Radiologia da Escola CEP-UME. Sou formado na radiologia há mais de 20 anos, trabalho em casos de urgência e emergência, com tomografia e radiologia digital. Aqui nós estamos num ambiente onde você vai realizar o exame de tomografia, vai ser realizado no paciente o exame de tomografia. Mas o que é um ambiente? Um ambiente totalmente preparado, com folhas de chumbo nas portas, paredes baritadas, com material que evita com que a radiação atravesse a parede, e o vidro pumblífero, que também evita que a radiação chegue até o técnico que estará operando o aparelho. O ambiente preparado recebe uma máquina de tomografia, onde o paciente vai ser colocado sobre a mesa e essa mesa introduzirá o paciente até o gantry, passando por esse aparelho, onde lá dentro nós temos o tubo de raio-x e os filamentos que captam a imagem. A radiação é essa produzida no tubo de raio-x, atravessa o corpo a ser examinado e forma uma imagem que, através de cálculos matemáticos pelo computador, transforma isso em imagem visual, onde nós trabalharemos a imagem conforme o protocolo necessário para o exame do paciente. A área da radiologia se estende também ao raio-x, densitometria óssea,
mamografia, ressonância magnética, radiologia industrial, radiologia veterinária, radiologia odontológica. Então, uma gama grande de serviço que precisam da mão de obra de um técnico em radiologia, ok? Agora eu vou apresentar para vocês o funcionamento da mesa e do gantry. Essa mesa eu consigo abaixar ela para colocar o paciente. Dependendo da comorbidade do paciente, ele não consegue subir até a mesa. Então nós conseguimos abaixar e elevar até o ponto necessário para que o paciente possa ser introduzido dentro do aparelho. Dessa forma, eu consigo ajustar através de feixes de laser, eu ajusto corretamente o plano que precisa ser feito o exame, seja crânio, cervical, tórax, abdômen, qualquer outra área do corpo do paciente. Realizado o posicionamento, aí eu vou até o computador para montar o protocolo necessário para realizar o exame. Esse é o ambiente em que o técnico em radiologia vai estar trabalhando e efetuando os protocolos necessários para que seja realizado um exame de qualidade no paciente. Então aqui nós temos um computador de suporte, nós temos aqui a torre de trabalho do tomógrafo, é onde ele vai processar todas as imagens geradas dentro do aparelho, e aqui nós temos o painel de comando e o monitor onde eu vou estar realizando o exame do paciente. Então agora nós vamos simular aqui um exame num paciente, ok? Aqui eu estaria preenchendo todos os dados do paciente e cada parte do corpo eu tenho um protocolo específico para aquilo que o médico necessita, seja crânio, seja pescoço, cervical, tórax, coluna, aqui nós temos abdômen, coluna lombar, bacia, extremidades e membros inferiores. Então, dependendo da necessidade do exame, há um protocolo específico para isso. Por exemplo, no protocolo para tórax, eu posso fazer para ver só o pulmão, eu posso ver também, aí já mais específico, uma tromboembolia pulmonar, que é um êmbolo formado dentro do pulmão, que faz com que determinada área do pulmão seja incapacitada de executar a troca de gases. Também temos aqui, mesmo no tórax, a dissecção de aorta. Então eu vou procurar um protocolo próprio para isso, para ver quando a aorta, a artéria do paciente está se rasgando. Então eu tenho cada tipo de comorbidade, eu tenho um protocolo específico para isso. Já preparei para vocês aqui alguma coisa. Nós temos aqui as máquinas, as ferramentas certas para que eu possa fazer um exame no paciente de qualidade e diferenciado. Por exemplo, eu vou chamar um paciente para que eu possa fazer uma imagem em tridimensional. Como que pode ser feita essa imagem? Eu vou retirar tudo aquilo que eu não quero demonstrar no exame do paciente. Por exemplo, eu preciso mostrar um exame que tenha, assim, como eu disse, uma tromboembolia pulmonar, certo? Então eu vou chamar o paciente aqui e eu vou fazer de forma a retirar toda a estrutura em volta da artéria dele, tá? Da artéria pulmonar. Então eu chamo todos esses comandos aqui para que eu possa fazer de forma que deixe somente o coração do paciente, certo? E a artéria pulmonar. Dessa forma eu consigo visualizar a artéria pulmonar e o coração do paciente, tudo tridimensionalmente. Também posso fazer de outra forma. Essa é uma imagem tridimensional, tá, pessoal? Então, o que eu posso ver aqui? Eu vejo a imagem como se ela fosse, se eu tivesse tirado todas as estruturas fora dos ossos da bacia da paciente. Então, eu consigo ver de forma tridimensional. Dessa forma, eu mostro um exame com mais qualidade, para que possa determinar melhor o diagnóstico do paciente.
Existem formas de se trabalhar na tomografia. Por exemplo, eu vou precisar trabalhar as imagens que são realizadas durante o exame, porque o exame ele vem de uma forma como se fosse um bloco de madeira a ser lapidado, e dessa forma eu vou estar lapidando o exame para que o médico possa avaliar, para que o médico possa laudar de maneira mais eficiente, e também o médico solicitante possa avaliar o que o paciente dele tem e dar um diagnóstico melhor. Dessa forma eu consigo trabalhar todas as imagens. Se vocês observarem desse lado aqui, eu estou trabalhando as imagens da segunda vértebra lombar, terceira vértebra lombar, quarta vértebra lombar. Dessa forma eu consigo trabalhar as imagens e deixar de maneira que o médico consiga entender melhor o motivo da dor, do problema que o paciente foi buscar a solução. Esse exame, por exemplo, já é um exame que foi utilizado meios de contraste. O que significa isso daí? Eu vou realizar uma imagem no paciente de forma que eu veja a estrutura dos órgãos dele detalhadamente. Porém, fica difícil especificar se tem um cálculo renal, se tem algum problema, uma disfunção nesse órgão. Com o uso de meio de contraste, eu consigo visualizar melhor esse contraste preenchendo todos os órgãos ocos e veias e artérias. Então aqui nós podemos ver, ó, coração, essa aqui é a aorta, artéria pulmonar e vai descendo. Aqui, artéria hepática, os rins, artéria renal, e dessa forma eu consigo visualizar melhor a estrutura do organismo. Essa é a fase com contraste, essa é a fase sem contraste. Eu já não consigo visualizar com tanto detalhe como na fase que eu infundi o contraste no paciente. Como demonstrado lá no computador, esse daqui é o meio de contraste utilizado para que tenha o realce nos exames de tomografia. Existem alguns riscos para pessoas que são alérgicas, porém nós temos toda a segurança para que possamos dar o suporte necessário caso esse paciente venha a ter uma reação alérgica. Nós temos todo o material para fazer a ventilação artificial no paciente, assim como o medicamento para reverter esse possível ataque alérgico, ok? E de maneira que o paciente possa ter total segurança durante a execução do exame. O que também é de grande importância no curso do técnico em radiologia é o aprendizado das estruturas anatômicas. Por quê? Quando começamos a trabalhar, o que é de grande importância é o conhecimento anatômico, principalmente para tomografia, ressonância, raio-x. Por quê? É onde nós vamos aprender que cada parte do corpo tem um posicionamento correto, tem uma função e tem um jeito, um protocolo correto para estar se realizando o exame. É de grande importância esse conhecimento. Outro fato importante é o lidar com o ser humano. Porque por várias vezes nós vamos encontrar pessoas que vão estar debilitadas, vão estar agitadas, às vezes até ansiosas ou um pouco nervosa devido à condição em que se apresenta. Então nós temos que ter essa simpatia de se colocar no lugar do paciente que você estará realizando o exame. O que é de grande importância também é o conhecimento estar sempre sendo renovado, com cursos práticos, online, com o estudo de livros, e de forma que esteja sempre antenado com as novas modalidades de exames, novos formatos de exame, novos jeitos de estar se realizando os protocolos. Estar antenado também às mudanças que estão ocorrendo nesse círculo de trabalho. Da mesma forma, estar sempre alinhado com o pessoal, com a equipe de trabalho, seja ela a equipe de trabalho aqui no setor de radiodiagnóstico, como também com o pessoal da enfermagem, porque é de grande importância o auxílio, onde uma parte complementa a outra e todas fazem o bem-estar para o paciente. Porque nós, como técnico em radiologia, nós podemos dizer que nós somos como se fosse os olhos dos médicos,
no exame radiográfico. E a enfermagem é aquela mão amiga que vai cuidar do paciente também. Pessoal, então nós vamos agora responder algumas perguntas. Algumas pessoas têm curiosidade sobre algumas questões sobre o ambiente radiológico e a gente vai tirar algumas dúvidas. A primeira pergunta que acontece bastante no ambiente é: onde fica o césio? Uma pergunta bem comum, né? Assim, para pessoas como a população em geral não tem o conhecimento do que é um ambiente de trabalho radiológico, no raio-x, na tomografia, na mamografia, na densitometria, não existe o elemento césio. O elemento césio é utilizado, né, no tratamento de quimioterapia, radioterapia, mas aqui no ambiente de tomografia e raio-x, mamografia, não existe, porque a radiação ela é subproduto da eletricidade, certo? Perguntinha que sempre nós temos aqui no ambiente. Essa radiação que eu recebi, eu vou ficar emitindo essa radiação? Eu vou levar essa radiação comigo ou não? Não. A radiação X, ela é uma radiação ionizante. Então, ocorrerá sim um processo de ionização dessas células nessa região que a gente radiografou. Porém, esse processo de ionização, ele não tem uma radiação autossuficiente para que esse paciente retenha essa radiação, diferente de um césio, por exemplo, um elemento radioativo de alto potencial que pode sim, em determinadas quantidades, fazer com que esse paciente fique com essa radiação emanando ali, né, extremamente prejudicado, mas a radiação X não. Isso também graças ao nosso cuidado, né, em irradiar esse paciente numa fração muito, muito pequena, né, a gente pode dizer milésima, que é o que a gente aprende durante o curso, fazendo com que esse processo de ionização seja, além de não deixar o paciente irradiando, lógico, por ser uma radiação diferente, produto da eletricidade, mas também não ionizar tanto a ponto de prejudicá-lo. Radiação faz mal para a saúde? A radiação ela é cumulativa, então quanto menos você fizer raio-x, melhor para a sua saúde. Porém, quando necessário, é um exame extremamente utilizado pelo seu custo-benefício. Porém, como a luz do sol, se você ficar muito exposto ao sol, você vai ficar moreno, você vai se queimar. Depois, se você deixar de ficar exposto ao sol, você vai ficar clarinho de novo. A mesma coisa acontece com a radiação. Você recebe a radiação, depois ela vai se decair, ela vai sumir do seu organismo. Então, isso não vai te fazer mal, desde que você não receba a radiação por várias vezes consecutivamente, sem necessidade, é claro, desde que necessário, o custo-benefício responde essa pergunta já, ok? Conhecendo então agora que a radiação ela é acumulativa e ela não vai fazer bem para a minha saúde se eu receber muita radiação, por que o técnico trabalha na área de radiologia e não fica doente? Nós temos cuidados muito específicos e muito bem colocados na nossa rotina. Quando nós falamos de radioproteção, isso vai englobar tanto o paciente quanto o profissional da saúde. Então nós temos o monitoramento individual do profissional, que é o monitor que o Edson falou lá no começo do curso, que vai para medição, né, mensalmente, para aferir a quantidade que nós recebemos. E essa quantidade, né, sempre vem zerada. Muito, muito difícil um caso em que essa dosimetria vem alterada, porque nós tomamos todos esses cuidados. Nós também temos o cuidado de nos manter sempre protegidos atrás do nosso biombo ou do nosso vidro plumbífero, como é o caso da sala de tomografia. Então essa radiação não chega até nós. Tomando todos esses cuidados para que a gente não esteja exposto, o técnico em radiologia não vai ficar doente. Nós conseguimos sim, no nosso dia a dia, estar diante dessa radiação, que é algo que oferece muitos benefícios, e com esses cuidados nós conseguimos sim ficar ilesos, graças a Deus, de qualquer doença. Raio-X realizado em um ambiente com vários pacientes presentes, exemplo,
UTI ou enfermaria? Como proceder? Bom, nesse caso, como o ambiente está aberto, nós fazemos a radioproteção do técnico que vai realizar o exame, fica o paciente que vai ser exposto ao exame e evacuado a área de no mínimo 4 metros de distância. Essa distância já faz com que o próprio ar sirva como blindagem para essa radiação secundária que está sendo exposta. Então, no mínimo 4 metros longe, ok? Vou fazer o curso de radiologia. Durante os estágios, como fica a minha radioproteção? Todos os nossos alunos, a partir do momento em que eles iniciam as atividades de estágio, todos eles terão também um monitoramento individual através do dosímetro, assim como todos os profissionais já atuantes na área. Esses dosímetros vão mensalmente também para essa aferição no Instituto de Pesquisa Nuclear e vão ter o controle realizado mensalmente para verificar se essa dose está também adequada. E repito, os dosímetros sempre vêm com essa dose zerada e eles estão em constante monitoramento. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham achado interessante, né, essa breve apresentação do nosso ambiente de trabalho, que é uma profissão que a gente abraça todos os dias com muito carinho, com muito amor. O ambiente das práticas radiológicas, ele é um ambiente que exige do profissional muita responsabilidade. Afinal de contas, nós estamos lidando com vidas, nós estamos lidando com radiodiagnóstico. A segurança do paciente é de extrema importância. O paciente, ele está sob total responsabilidade do profissional que vai acolher ele na sala de exame. Todo esse cuidado, toda essa observação do estado geral do paciente, desde o momento em que ele vai subir na mesa, desde o momento em que ele vai sentar, se você vai colocar ele de pé, se ele está acompanhado ou não, se ele está bem ou não. Toda essa percepção do estado geral do paciente é de competência do técnico em radiologia. Então, dentro de um ambiente radiológico, nós conseguimos observar diversas questões e diversas competências do técnico em radiologia, tá? Eu passei para vocês um pouquinho da nossa rotina, né? Fiquei muito feliz, espero que vocês tenham gostado. Caso se interesse, né, pelo nosso curso, é só entrar em contato com a nossa secretaria ou no nosso site. Obrigada, tchau, tchau.